Ok. Irmãos, nós vamos falar nesta noite, o tema da reflexão desta noite é conforto no desconforto. É para complicar mesmo. Conforto no desconforto. O texto que nós vamos usar, iremos usar alguns textos, né, como de costume, é Lucas 9, 23, estará na tela, que diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Vamos ler juntos? Vocês também, com alta voz? Vamos lá? Se alguém... Quando eu era garoto, meu pai vai se lembrar disso. Durante um período da nossa infância, uma vez por ano levava no Tivoli Park. Lembra disso, pai? Tivoli Park. Só quem tem de 40 para cima vai lembrar de... Quem lembra de Tivoli Park aqui? Tu lembra, não vem de história, não. Tivoli Park. Era na Lagoa. Era um parque enorme que tinha lá na Lagoa. Uma vez por ano, assim, a gente ganhava lá os brindes lá da empresa que meu pai trabalhava e nós íamos lá. Não só a nossa família, mas as famílias dos funcionários. Era uma alegria, né? E era muito bom. E ali no Tivoli Park tinha alguns brinquedos que eu tinha minhas preferências, né? E talvez boa parte de vocês. A montanha-russa, né? O bate-bate, não é isso? Eu gostava da Casa Mal-Assombrada, principalmente aquela que vocês vão lembrar. Tinha uma mulher dançando, aquela mulher virava um gorila, e o gorila quebrava a grade e saia correndo atrás da gente. Lembra disso? Não era bom? Então, ao mesmo tempo que o parque trazia essa alegria, é interessante, mas o parque traz essa alegria, mas não traz desconfortos. Por exemplo, tem um desconforto da fila, tem um desconforto da adrenalina alta quando a montanha-russa desce em alta velocidade e você não sabe se vai sobreviver daquele negócio. Tem o desconforto do susto e ter que sair correndo porque a criança não sabe se é verdade, se é mentira, acha que o gorila vai pegar. É a alegria e conforto, de prazer de estar ali, mas um desconforto de uma série de situações que nós acabamos tendo durante aqueles momentos ali no parque, né? Não é só alegria o parque. Me dizem que, eu não fui ainda, também não pretendo ir, que a Disney, as filas são absurdamente gigantes. Você passa horas naquelas filas. Dizem que ninguém reclama, né? Pelo menos os marqueteiros dizem que ninguém reclama, mas eu odeio fila, né? Então, provavelmente não cairei. A nossa vida, irmãos, como a igreja de Cristo, a nossa vida como crentes em Jesus, pensando como humanos, tá? Olha para mim, estou falando como cristãos. A vida de um ser humano, né? Ela prefere viver só momentos bons. Estou errado? A vida do ser humano comum prefere só uma vida de conforto. Aquele velho ditado, sombra e água fresca, né? Eu gosto de sombra e água fresca. Eu brinco com o Anselmo, né? Me convide para uma caminhada na mata que certamente eu não irei. Eu quero ir no lugar onde tenha conforto, no hotel 5 estrelas. É isso que eu gosto. Mas a vida é só conforto, sim ou não? Claro que não, né? A vida nossa, no dia a dia, só vitórias? Claro que não. As nossas vidas têm lutas e muitas vezes temos derrotas ao longo da vida, né? Esse é o ideal, essa vida só de vida boa, vida de conquistas, vida de vitórias, vida de tudo vai dar certo. Existe uma falsa igreja que não é evangélica, é um evangeliquez, com falsos profetas que não são servos de Deus, que eles têm vendido essa ideia que parece que é evangelho, mas não é evangelho, de que tudo vai dar certo na sua vida se você cumprir alguns rituais. E, na verdade, existem ditados populares ou versículos, textos bíblicos, que se tornaram populares como se fosse um mantra, como se fosse uma palavra mágica que, se você repetir esses textos bíblicos algumas vezes, vai acontecer. É o evangelho que muitos chamam o evangelho da lâmpada mágica, né? Onde
a pessoa se torna a divindade e Deus se torna o escravo, o servo, e que basta você falar algumas palavras em nome, né, até de Jesus, que o nome Jesus já ficou popular, que as coisas vão acontecer. Basta você determinar algumas coisas, basta você fazer algumas tarefas ou algumas oferendas que o Deus vai aceitar e vai realizar os teus sonhos e teus projetos, independente da vontade dEle. Mas isso é uma grande ilusão. E alguns textos, eu trouxe alguns textos para os irmãos, para a gente pensar junto, que eles costumam utilizar, e muitas pessoas costumam utilizar como mantra mesmo, porque estão desavisados, não conhecem o Evangelho, mas utilizam parte da palavra de Deus para a sua satisfação pessoal. Você já foi na casa de alguém que a Bíblia está aberta em Salmo 91, Bíblia aberta em Salmo 23, né? É uma religiosidade, é uma crendice. Acredita-se que o Salmo aberto, ou a Bíblia aberta em qualquer texto, aquilo ali vai proteger do mal. É religiosidade. Aí vejam esse texto, por exemplo, que muitos usam para afirmar que é só falar esse texto que as coisas vão acontecer, mas, na verdade, não conhece o texto. Diz assim, Romanos 8:37, diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Esse texto anima a igreja, irmãos. Se você abre uma portinha e começa a falar esse texto, a igreja vai encher. Outro texto bom, Deuteronômio 20, versículo 4. Pois o Senhor, o seu Deus, o acompanhará e lutará por você contra os seus inimigos para dar-lhes o quê? Vitória. Irmão, você sabia? Eu vi um documentário, alguns anos atrás, na época de seminário, e tem um conhecido que vivia nesse meio religioso, que alguns traficantes, e hoje não só traficantes, mas milicianos, quando encontram um pastor na favela ou na comunidade, pede para orar, irmãos. Pede para orar. Existe uma comunidade aqui no Rio de Janeiro, a comunidade de Israel, onde a grande maioria desses traficantes, na verdade no Rio de Janeiro, pelo menos a maioria dos criminosos, são filhos ou netos de crentes. Muitos já passaram dentro da igreja, entende? Já conhecem a verdade só não os libertou. E alguns pedem, quando encontram um pastor na rua, e alguns pastores acabam vivendo desse negócio, pede para orar a arma. Vai sair para um bonde e encontra um pastor e ora minha arma. Ou eles mesmos têm lá alguém que ore a arma deles e pede proteção para. Irmãos, uma loucura total. Mas é a religiosidade usando textos de forma equivocada. Se a nossa vida de fé fosse pautada somente nesses cortes de versículos de vitória, seria o céu, se essa fosse a verdade. Nós vivêssemos só de mantras, seria maravilhoso. É como você esfregar a lâmpada mágica e as coisas acontecem. Mas para que a eternidade com Cristo? Se tudo vai bem, eu gosto sempre de lembrar isso. Se tudo fosse bem na nossa vida o tempo todo, tudo que você fizesse, desde que você tem consciência de si, tudo, absolutamente tudo que você fizesse, tivesse dado certo. Nada absolutamente deu errado. Que tudo que você deseja, você tem. Saúde, bens, tudo que você deseja, você tem. Eu me lembro daquele filme, O Mentiroso, se eu não me engano. Não, onde aquele ator se tornou Deus. Como é que é o nome desse filme? Poderoso o quê? O Todo-Poderoso. Eu me lembro com a cena do filme, ele se tornou Deus e estava apertando o Enter de sim para todos os pedidos, porque a lista era grande, um computador, a lista era grande de pedidos da humanidade. Ele sim. Aí a catástrofe, tudo de errado começou a acontecer. Porque, na verdade, nosso mundo real, Deus não pode dizer sim, nem vai dizer sim para tudo que nós pedimos. Isso é uma utopia. Mas na linguagem dos falsos profetas, das falsas igrejas, eles prometem isso e existe um público que quer isso, que não quer o evangelho, mas que quer o falso evangelho, que quer promessas, que quer sentir bens após sair de um culto, né? Então, obviamente, se tem público, tem quem venda esse tipo de fé. E aí, irmãos, para que eternidade se tudo fosse bom e perfeito aqui neste mundo? Como nós iríamos desejar a eternidade se aqui fosse o céu? Seria complicado, aqui nunca será o céu.
Aqui sempre haverá rumores de guerra, aqui sempre haverá criminalidades, aqui sempre haverá injustiças, aqui sempre haverá lutas e pelejas por parte dos cristãos ou não cristãos, aqui sempre haverá tragédias, sempre haverá dias maus como dias bons, aqui nunca será o céu, porque a eternidade está preparada para nós que cremos em Jesus como único e suficiente Salvador, após nós sairmos deste mundo temporal e ressuscitarmos, como Cristo ressuscitou. Então, é uma falácia achar que existe uma fé que é possível você conseguir tudo aquilo que você deseja, mesmo porque o nosso coração é tão corrupto que nós vamos pedir coisas que desagradam ao Senhor e que vai causar desordem não só à nossa vida pessoal, à nossa família, mas ao próprio mundo. Portanto, é Deus que tem que ter o absoluto controle de todas as coisas. Mas só que, quando nós analisamos o versículo, não só o versículo, mas o contexto como um todo, que este é o evangelho pleno e puro, bíblico, teológico, nós conseguimos entender a razão do texto. Então, eu vou repetir o versículo que eu li e vou complementar com outro versículo para a gente poder compreender e ver o quanto estes outros que estão caminhando em falsas igrejas, em falsas ideias, em falsas promessas, estão equivocados quanto à sua fé mágica. Eu li em Romanos 8,37, eu vou reler. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Foi o que nós lemos. Só que nós vamos ler o 36. É um versículo antes, que diz assim: como está escrito, por amor de ti, Jesus, somos entregues ao quê, irmãos? À morte. Um dia? Todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Irmãos, ovelha indo para o matadouro, ela não tem mais domínio sobre a vida dela. Ela está caminhando para ser o quê? Morta. Não tem outro sentido da vida dela. O que o texto está nos dizendo é que nós, por amor a Jesus, cada um que é salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele é entregue à morte todos os dias. Que morte, pastor? A morte física? Sim, mas não é só a morte física, é a morte do meu eu, que é o primeiro. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É a morte da minha vontade, a morte da sua vontade. Porque se não vive mais você, mas Cristo vive em você, significa que a sua vontade não mais te pertence. Se Ele é o teu Senhor, você não pode tomar decisões sem que Ele te instrua. É a morte dos seus e dos meus pecados. Portanto, por amor, o texto diz que por amor a ti, Jesus, somos entregues à morte física, sim, porque neste tempo havia perseguição brutal contra os cristãos, mas não só a morte física, a morte da minha vontade, a morte do meu eu, a morte do meu senhorio sobre mim, a morte dos meus pecados todos os dias, por causa de quem? Por causa de Jesus. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. E aí vem o versículo 37 que eu havia lido. Por causa disso, porque você é sujeito às mortes todos os dias, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É impossível eu morrer a mim mesmo, morrer as minhas vontades, morrer os meus pecados, se Cristo não me amar primeiro, se Cristo não estiver habitando em mim primeiro, através do Espírito Santo de Deus. A partir de Cristo em mim, eu consigo morrer todos os dias, os meus pecados, as minhas vontades, os meus desejos, os meus sonhos pessoais, e assim sucessivamente, e se for preciso e necessário, morrer a minha vida. E quando eu tenho convicção disso e sei que isso não é fácil, porque isso é fácil, irmãos, isso não é fácil, aí o apóstolo Paulo continua, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Eu vou vencer o meu egoísmo? Sim, somos mais que vencedores por aquele que nos amou, através de Cristo. Vou vencer os meus pecados? Por meio daquele que nos amou. Vou vencer o meu eu? Por meio daquele que nos amou.
Vou vencer a morte física por meio daquele que nos amou, porque ressuscitaremos e estaremos eternamente com ele. Portanto, o texto não está falando nada de bens materiais ou qualquer coisa deste mundo temporal. Está falando de coisas celestiais e eternas, espirituais, transformação de vida. O outro versículo que nós lemos, Deuteronômio 20, versículo 4. Pois o Senhor, o seu Deus, o acompanhará e lutará por você. Que beleza, irmãos. Contra os seus inimigos para dar-lhe o quê? Vitória. Poxa, isso é maravilhoso. Eu não vou fazer absolutamente nada, porque Ele vai fazer por mim. Diz a palavra de Deus, lutará por você contra os seus inimigos para dar vitória. Mas tem o versículo 1. Coloca Deuteronômio 21. Quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E dir-lhe-á, ouve, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos. Se não amoleço o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Deus está falando 3 coisas aqui, pelo menos, que eu peguei. Primeiro, vai ter peleja. E quando fala aqui o texto, essa peleja ela é tão grande que você percebe que ela é maior do que a sua força física. Ela é maior do que sua força financeira. Ela é maior do que sua força emocional. Ela é maior do que sua força espiritual e que você depende de Deus. Vai ter peleja na sua vida enquanto viver aqui. Segundo, deixe de ser molenga e covarde e vai para cima. Irmãos, se nós sabemos que ao longo da nossa trajetória neste mundo, em Cristo Jesus, nós teremos batalha, não adianta querer ser molenga. Não adianta querer ser covarde. Eu não posso transferir a minha responsabilidade para Deus. Por isso que eu não posso ler só o versículo 4. Pois o Senhor, o seu Deus, o acompanhará e lutará por você. Ele vai lutar por mim onde existe a impossibilidade. Mas aqui o texto diz, no versículo 3, hoje vos achegais à peleja, se aproxime da peleja, não amoleça, deixa de ser molenga, deixa de ser covarde, está ruim o negócio, tem que lutar, parte para cima. Não amoleça o vosso coração, não fique entristecido, angustiado, pensando só em tristeza, parte para cima, não temais, nem tremais. Deus está dando uma ordem que nós precisamos pedir a Ele para gerar fé em nosso coração, para prosseguir em frente, mas eu preciso caminhar fisicamente. Eu preciso caminhar emocionalmente para essa batalha, eu preciso caminhar espiritualmente, e aquilo que eu não puder fazer, aí é o versículo 4, pois o Senhor, o seu Deus, o acompanhará significa que você não está indo sozinho, o acompanhará significa que você não está parado, acompanhar significa que você está em movimento, e você vai para a peleja e Ele te acompanha, Ele não vai por você. Deixa eu te falar um negócio, irmãos. Deus vai te proteger sim. Sempre protege, irmãos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Deus vai nos proteger sempre. Mas haverá grandes batalhas na nossa vida enquanto nós vivermos. E as batalhas serão maiores ainda se você buscar ser fiel a Deus. Aquele que é ímpio são batalhas humanas. E ele consegue dar um jeitinho. Mas para nós, quanto mais fidelidade nós temos, maior é a nossa luta espiritual. Maior é a nossa luta contra a carne. Maior é a nossa luta contra o principado e potestade. E é por isso que ele nos afirma, pois o Senhor teu Deus o acompanhará e lutará por você contra os seus inimigos. Quem é o inimigo hoje seu? Quem é o meu inimigo? Quem é o inimigo da igreja? Os principados e potestades. E a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra principados e potestades. E quando Deus fala para mim, para você e para a igreja,
que eu preciso não ser mole, não ser fraco, não duvidar, e que Ele vai me acompanhar, significa que eu tenho que ter gestos de atitude para enfrentar, não pessoas, mas enfrentar principados e potestades. Não existe vácuo na mente e no coração. Todo ser vivo, todo ser humano, ou ele tem o Espírito Santo de Deus habitando na mente e no coração, ou tem um ou mais principados e potestades, muitas vezes castas de demônios. E quando você está tendo problemas no seu dia a dia de relacionamento, e seja o que for, como nós lemos, lá na cidade do Campinho, naquela região ali, aqueles não são homens só perversos, são principados e potestades que dominam essas pessoas para fazer o mal. Então a nossa luta não são contra estes homens precisam de salvação em Cristo Jesus, de libertação dessas caixas de demônio. E quando a igreja de Cristo, individualmente ou como igreja coletiva, começa a interceder por isso, é óbvio que nós teremos pressão. Já viu esses cachorrinhos pequenininhos, como é que é o nome? Pinche, né? É isso? Late demais, né? Late, mas não morde, né? Se você bater o pé, sai correndo. Os principados e potestades, diante da glória, do poder, da majestade de Deus, em nome de Jesus, eles podem até fazer barulho, mas eles não conseguem vencer o povo de Deus. Por quê? Porque Deus está dizendo que eu te acompanho, porque você está indo para a batalha, mas eu luto por você. A ordem é não amolecer em hipótese nenhuma. É não se acovardar em hipótese nenhuma. É cair dentro da batalha sempre. Não tem moleza. Deus não vai fazer por você aquilo que você pode fazer. Ele vai te ajudar após você sair de onde você está e partir para cima do problema. Você vai lembrar que Deus dá ordem a Moisés de tirar o povo de lá. Moisés teve que se movimentar, Moisés teve que abrir o mar e o povo caminhar. Em Josué, é interessante que quando a planta dos pés ali toca nas águas, é que as águas se abrem. Mas para que as plantas dos pés tocassem nas águas, eles precisaram desmontar acampamento e sair em direção, adorando o Senhor, para enfrentar aquelas águas. E depois, milagre após milagre. Mas sempre eles estavam em movimento. E nesse movimento, Deus age na sua vida e através de você. Quer passar na prova, irmãos? Estude muito. Mas não é muito, não, é muito, porque outros estão estudando mais do que você. Enquanto talvez alguns que estão estudando para concurso estão dormindo, tem outros que estão acordados de madrugada. Você tem que estudar muito, muito. Quer ser promovido no seu trabalho, quer receber benefício na sua empresa, se esforce, tenha bom ânimo, trabalhe mais que os outros, seja mais competente que os outros, não falte, se prontifique, chegue antes, saia depois, produza riquezas para a sua empresa, faça a diferença, seja insubstituível na sua empresa, no que você faz, represente o reino de Deus naquele lugar. Eu conversando com um jovem essa semana, advogado que trabalha numa empresa, a gente estava batendo um papo, e eu falei isso para ele: seja o melhor advogado da sua empresa, seja um especialista na área em que você atua, meu irmão. Você tem que se tornar um especialista, o melhor dos melhores. Enquanto os outros estão vendo filme, Netflix ou fazendo qualquer outra coisa, você está estudando sobre a área que você trabalha. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, só para você, não é arrogância não, entenda bem, eu falo isso para a minha equipe da Ministério da Integração. Pode haver alguém que saiba igual eu como integração, mas melhor não. Porque eu estudo sobre o que é uma igreja integrada. Eu sei o que é o Ministério de Integração, entende? Eu compreendo, e por isso eu tenho falado para as minhas lideranças, para fazer o que eu faço. Porque eu sei o que eu faço, que é o melhor que eu faço. E eu estudo, eu pesquiso, eu procuro, eu me dedico. E sempre que tem uma coisa nova, agora as irmãzinhas vieram de Curitiba, trouxeram material para mim, vamos aplicar aqui. Por quê? É o tempo todo buscando aperfeiçoamento naquilo que você faz. É o tempo todo buscando excelência naquilo que você faz. Pode ter alguém igual a você, mas melhor não, irmãos. Enquanto você tem capacidade de buscar, busque, você vai achar. E aí Deus vai te abençoar na peleja. Mas a pessoa quer passar e não estuda, Deus vai intervir nisso, gente? E tem crente que acha que Deus dá resposta na prova, irmãos. Isso é fraude.
Entende? Umas religiosidades loucas. Não é possível viver um cristianismo assim. Mas o que acontece? Para que você tenha esse resultado, para que você tenha esse conforto de conseguir ser o melhor na empresa, o melhor salário, não é isso? Promoção, passar numa prova, enfim, conquistar o que você deseja, seja o que for, esse conforto que você deseja, você precisa lembrar do desconforto do processo. É igual construir uma casa. A gente só visualiza a casa pronta, né? Mas não imagina o desconforto do pedreiro, do eletricista, do ladrilheiro, do material que não chega. Qualquer conquista para nós que gera conforto, antes do conforto, temos que passar pelo desconforto do processo. Mas a promessa de Deus diz que Ele está com você nesse processo. O que Ele não quer é que nós fiquemos parados. A grande verdade é que o desconforto se inicia no Éden, e todos nós sabemos disso. Se não fosse o pecado do Éden, nós seria uma eternidade aqui, não é isso, irmãos? Vocês têm consciência disso, né? Só não existe o Éden porque Adão e Eva pecaram e foram expulsos de lá. Se tudo tivesse dado certo, nós viveríamos hoje, todos nós, no Éden, num lugar perfeito, sem dor, sem tristeza, sem doença, sem criminalidade, em paz. Mas nós não vivemos aqui no Éden por causa do pecado. Conforto em meio ao desconforto. Só é possível gerar em nós o conforto e paz se eu tiver o desconforto de me sacrificar em Cristo Jesus. A promessa de livramento e conforto da família de Noé, Deus chega para Noé e faz uma promessa: olha, você vai ter uma vida longa, porque vai haver inundação aqui, mas eu vou te livrar você e sua família, vou te levar para uma terra melhor, onde você vai plantar, vai dar tudo certo, né? Mas, todavia, porém, entretanto, você precisa construir um barco. Vai haver conforto, mas tem que haver o desconforto de construir um grande barco durante longo tempo. O próprio Josué, Deus dá promessas para Josué. Após a morte de Moisés: Josué, você vai ser um grande líder, você vai me representar, você vai conquistar terras, você será reconhecido, seu nome ficará na história. Mas o desconforto de ele ter que sair de onde ele estava, enxugar as lágrimas, vencer o luto, ficar de pé e dar ordem para o povo: vamos seguir. Então ele precisou passar do desconforto de ficar de mimimi, né? Moisés morreu, não sei o quê. Não, levanta, seja firme na palavra, na doutrina, um homem de fé, guia meu povo, que após tudo isso, todo esse desconforto de ter que terminar um luto que é tão gostosinho de ficar sofrendo, você vai guiar meu povo e aí sim você será vitorioso, você será reconhecido. Para que houvesse o conforto da amizade restaurada com Deus, irmãos, para que nós tenhamos o que temos, que é o conforto da amizade restaurada com Deus, houve a necessidade do desconforto do Filho de Deus na cruz do Calvário. Entende? Para que nós pudéssemos receber a salvação e vida eterna, e esse conforto e paz que Ele nos traz, apesar das adversidades da vida, Jesus passou por um processo de desconforto e morte brutal. Jesus nos traz o conforto da esperança viva, e através dele recebemos a eternidade. E glórias a Deus por isso. Ao mesmo tempo em que recebemos a paz, que excede todo o entendimento, recebemos de Deus ordens específicas que nos tiram da zona de conforto. Essa é a diferença do evangeliquez por evangelho de Jesus, entende? Essas falsas doutrinas, essas falsas teologias, esses falsos mestres, esses falsos profetas, eles oferecem um evangelho onde não existe sacrifício e mortes, como nós falamos agora há pouco: morte da minha vaidade, morte do meu eu, morte da minha arrogância, morte dos meus pecados. Não, você segue o tal do Jesus, porque não é Jesus, e você vai conseguir tudo. Mas ao mesmo tempo que Jesus traz esse conforto que você tem, por mais que você possa pensar assim: mas agora eu estou tão aflito, mas dentro dessa aflição existe o conforto de Cristo. Porque se
Cristo não estivesse habitando em você, essa sua aflição te levaria a uma dor muito mais profunda. Então, mesmo que às vezes nós não venhamos a perceber que o conforto de Cristo em nós, sem Ele, nós não conseguimos nem imaginar como passaríamos pelo vale do sombra da morte. Veja o que Jesus nos diz, que obviamente vai trazer para nós um desconforto. Um novo mandamento eu vos dou, que vos é João 13:34, perdão. João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amem. É fácil amar um ao outro, irmão? Ser sincero. Na verdade é impossível, né? Só a graça de Deus em nós. Porque você se esforçar para amar aquele que não te ama, ou às vezes até te odeia e te faz mal, isso traz um desconforto humano. Por isso nós precisamos de que Deus peleje por nós. Eu peço a Deus, Deus, eu não consigo sozinho, me ajude a amar o meu inimigo. É desconfortante, mas Deus nos ajuda. Não julgueis, Mateus 7:1, não julgueis para que não sejais o quê? Irmão, é fácil não julgar ninguém? É difícil, né? O tempo todo nós temos o hábito de tentar julgar, então é um sacrifício. Mateus 6:33, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, antes de tudo, irmãos. Antes de tomar decisão, antes de comprar, antes de vender, antes de sair de casa, antes de levantar da cama, tudo, buscar primeiro o reino de Deus é fácil? Não é fácil. É Deus em nós, entende? É Deus em nós, para que nós, antes de pensarmos em fazer qualquer coisa, pensarmos, às vezes gastar um dinheiro que parece que está sobrando, parece, mas aí eu não dei o dízimo, então o dinheiro não está sobrando, entende o que eu estou falando? É um desconforto buscar em primeiro lugar o reino de Deus, mas Ele nos capacita. Marcos 16:15, disse-lhe, ide em todo o mundo, em todos os lugares, pregar o evangelho a toda criatura. Irmãos, é fácil? É fácil pregar o evangelho para todo mundo? Para todos os clientes, todos os funcionários, todos os colegas de trabalho, todos os colegas de sala de aula, vizinhos, parentes, amigos, é fácil isso? Não traz um certo desconforto? Já me relataram, nosso cartãozinho de oração, me relataram que tem dado certo, graças a Deus, mas de vez em quando tem um malcriado, que eu não quero que ore por mim, você manda mensagem, não é isso? Você intercede um período, né? Intercede, ora, depois você manda mensagem, diz que está orando, e de vez em quando você pode encontrar um malcriado, isso gera um desconforto, mas você vai perseverar em Deus, que essa peleja não é sua, essa peleja é de quem? É dele, você vai continuar orando até que Deus quebrando o coração, mas para isso você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que criar um desconforto de não ser humano. Então vou deixar ele para lá, malcriadinho, malcriadinha, né? Humanidade? Não, eu sou servo. Vou continuar pelejando por esta vida. Então, irmãos, toda a vida do cristão, o tempo todo, nós buscamos o conforto da paz em Cristo e recebemos, nós buscamos o conforto das bênçãos de Deus e recebemos, nós buscamos o conforto da proteção. Como é bom, irmãos, saber que nós vamos sair daqui protegidos e guardados pelos anjos do Senhor que estão acampados ao nosso redor. Isso não traz paz? É um conforto para o nosso coração. Isso não é bom? É bom. Mas nós precisamos entender que este conforto que nós recebemos foi um desconforto de Cristo na cruz, para que nós pudéssemos viver nele e através dele. E ele exige de nós que nós tenhamos resiliência e capacidade de perseverar nos dias maus ao qual nós estamos desconfortáveis. Quando ele fala para nós que estamos em pecado em determinada área, isso traz desconforto, mas eu tenho que ser Deus, eu vou conseguir vencer em ti esse pecado, essas mazelas, vou fazer aquilo que não estou fazendo, e o Evangelho o tempo todo vai nos instruindo e gerando desconforto em nosso coração, para que nós possamos viver uma vida santa e agradável a Ele. Este é o Evangelho. O evangeliquez não produz isso, os falsos profetas não exigem isso, mas o Evangelho de Jesus exige de nós uma vida de muitos desconfortos até que Ele volte, para que o conforto dEle permaneça em nós e nós possamos usufruir disso, a paz que só Cristo dá. Portanto, irmãos,
Concluindo, eu quero ler o texto de abertura. E antes eu vou só ler o texto do apóstolo Paulo, que é um texto icônico e muito importante, o que Paulo fala sobre a sua vida e a sua luta, que eu creio que é a nossa luta diária, nessa luta para nós sermos santos diante de Deus. Diz, apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, 27, antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Paulo está expressando uma luta diária que ele tem consigo mesmo, para que ele possa representar o reino de Deus, de uma forma onde as pessoas olhem para ele e vejam o próprio Cristo, e para isso ele precisa se santificar. Se santificar não é fácil, irmãos. Se santificar exige de cada um de nós sacrifício. Para que você seja santo, busque a santidade, você vai ter que passar pela zona de desconforto, de ler a palavra de Deus, e a palavra de Deus te exortar e falar para você que algumas coisas que você está falando não é para falar. Para você ser santificado e viver uma vida confortável em Cristo Jesus, você será exortado para que você não faça o que está fazendo muitas vezes, que você não tome decisões que está tomando. O tempo todo o Espírito Santo vai nos constranger, e o constrangimento não é legal. Constrangimento não é confortante. A princípio, é desconfortante. Mas quando o Espírito Santo fala com você para você se santificar, para você ler mais as Escrituras, para você orar mais, para você buscar mais, para você que é membro de uma igreja não ficar sem servir ao Senhor, é inadmissível um membro de um corpo que não tem utilidade, que não serve à igreja. Imagine um órgão do corpo que não tem utilidade, ele está morto, ele é um tumor, ele está causando dano a esse corpo e tem que ser retirado, senão ele vai dar uma sepsia, e vai contaminar todo o corpo. Portanto, um membro que ouve uma palavra como essa, por exemplo, que não é evangeliquez, mas é evangelho, você precisa servir ao Senhor com seus dons e talentos. É inadmissível você, como cristão, estar participando das bênçãos de Cristo, não usar seus dons e talentos, sua saúde para o Senhor na igreja. Você precisa servir ao Senhor, trabalhar ao Senhor. Isso traz desconforto. Mas quando você age a favor do reino, quando eu sou obediente, Jesus gera conforto no meu coração e paz. Mas não é qualquer paz. É a paz que só Cristo dá. Portanto, entenda, amados irmãos, que Jesus nos trouxe conforto, mas ao mesmo tempo nós vamos viver uma vida de desconforto em alguns momentos. Eu quero terminar lendo o mesmo versículo que iniciei, de Lucas 9, 23, dizendo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quer seguir os passos de Jesus? Tem que ser o evangelho de Jesus. Quer seguir Jesus e receber as bênçãos e milagres de Jesus? Vai ter que negar a si mesmo, as suas vontades, e isso é ruim demais para a nossa humanidade. E ainda ele diz: você tem a sua cruz para carregar, irmãos. Não vai ser Tivoli Park, sem fila. Não, vai ser uma vida com cruz para carregar. Mas ele nos afirma que ele vai estar com você, comigo, com a igreja dele, todos os dias. E no dia que você fraquejar, as pernas bambearem, porque a cruz for pesada, ele vai enviar anjos a teu respeito para cuidar de você, te proteger. No dia que você estiver fraco, sem condições até mesmo de orar, ele vai enviar o próprio Espírito, ânimo, entusiasmo, para que você continue perseverando nas pelejas ao longo da sua vida. Portanto, não acredite em promessas mentirosas que a sua vida vai ser só alegria, só vitória,
Porque com aqueles que vivem um falso evangelho se frustram, infelizmente, não com o pastor, ou falso pastor, ou falso profeta. Se frustram, infelizmente, com Jesus. Se frustram com Deus, por não conhecê-los e por seguir de forma equivocada. Busque ao Senhor de forma correta, irmãos. Se você essa semana não abriu a palavra de Deus ainda e leu, abra a Bíblia e faça a sua devocional. É desconfortante porque eu chego cansado em casa e tenho que investir 10 minutos, sim. Mas esse desconforto de gastar, ou melhor, investir 10 minutos a mais, lendo a Bíblia todos os dias, vai te trazer um conforto e paz todas as manhãs. E o seu dia será abundantemente abençoado. E ninguém, nem principado, nem potestade, nem falsos mestres, vai te enganar, porque você vai estar seguindo o Cristo, o Jesus, o Salvador, conhecendo a verdade, e essa verdade te libertando de toda a enganação e de toda a mentira. Amém, irmãos? Portanto, que esse desconforto da exortação possa trazer conforto